Olá pessoal, hoje então nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 8 relativo à emancipação da alma. Nós vamos tratar apenas de duas questões, a questão 411 e a questão 412. Espero assim encerrar uma pequena parte, um pequeno trecho de todo o capítulo referente ao estudo da emancipação da alma. Ou seja, hoje nós vamos encerrar o item referente ao sono e aos sonhos. Então, na questão 411, nós temos a seguinte pergunta: estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? E a resposta é a seguinte: acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Eu não cheguei a fazer uma pesquisa histórica com relação a isso. Até porque eu penso da seguinte forma: não há muita vantagem em se saber ou predizer a data da própria morte. Nós podemos até analisar essa questão por um outro ângulo. Voltando atrás, na primeira videoaula, nós falamos rapidamente sobre os adivinhos, aqueles que predizem as coisas, ou os fanfarrões também, que se utilizam da base psicológica, das perguntas, e dependendo das suas respostas eles vão encaixando possibilidades que muitas vezes acabam dando certo pelo fator emocional de cada um. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que, vez ou outra, é claro, é nos permitido acessar determinados fatos, sejam eles futuros, sejam eles do passado. Nesse caso, nós poderemos levantar algumas questões. Quem de nós tem evolução espiritual para lidar com essa notícia, com essa informação? Quem de nós encararia esse fato como algo natural, de verdade, mesmo em se tratando de espíritas, O fato é que mais adiante, em outras questões do capítulo todo 8, nós vamos ver indagações no sentido de que, e eu vou antecipar um pouco delas, que invariavelmente, se nós estivéssemos a meio caminho de conquistar algo ou de fazer algo e soubéssemos que a morte bateria a nossa porta, e invariavelmente nós deixaríamos de lado as nossas ações, deixaríamos de lado os nossos sonhos, e com isso muitas vezes nós prejudicaríamos o andamento de um determinado planejamento espiritual. Ou seja, teríamos nós a obrigação de conquistar algo, teríamos nós a obrigação de preparar o caminho para outra pessoa, e pela revolta ou pela insensibilidade do fato em questão, que é a morte, deixaremos de lado então a produção do nosso trabalho. Isso seria muito ruim, isso nos traria nos traria responsabilidades maiores para o futuro. O que nós não podemos esquecer é que, deixando de fazer determinadas coisas, nós estamos deixando de dar continuidade ao nosso próprio planejamento. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de foco. Algumas vezes pode ocorrer de outra pessoa ter essa sensibilidade de pressentir, de prever. Isso pode ser, em alguns casos,
para que nos sirva de alerta sobre algo. O Hermínio C. Miranda, ele trata no seu livro Diversidade de Carismas os mais variados pontos relativos ao desdobramento, à emancipação da alma. E um desses pontos é exatamente isso, onde o médium, né, que é escolhido para os estudos, ele conta que em determinado momento teve um pressentimento sobre um acidente de amigos, se eu não me engano eles vieram a desencarnar, e do qual ele estaria presente na viagem. O que acabou acontecendo, me parece, é que ela não teve problemas com esse acidente. A questão é, como intermediária, como médium, seria obrigação dela avisar? Seria só um alerta, né, para que ela não desistisse da viagem ou ficasse com medo? Porque afinal de contas não era uma certeza que aquilo realmente iria acontecer. Mas também são possibilidades relativas à questão da emancipação do espírito. Nós podemos atrelar também essa questão 411 a duas outras anteriores, né? A questão 402 e a questão 404, entre outras já analisadas, sobre a possibilidade de saber o futuro. Mas, na realidade, quanto a isso, seria bom que cada um de nós, nesse momento, ou assistisse novamente a videoaula 2, ou recorresse ao livro dos Espíritos e tratasse de reler os assuntos. Eu acho que seria muito mais produtivo. Nós também podemos encontrar questionamentos mais próximos, né, ou parecidos, não talvez exatamente com relação à emancipação da alma, ao desdobramento espiritual, mais relativos às perguntas, né, que se podem fazer aos espíritos. Isso nós podemos abordar mais adiante no livro dos médiuns. Mas vamos seguir. Se a gente voltar um pouquinho no livro dos médiuns, nós vamos ver na questão 289, em perguntas que se podem, perguntas sobre o futuro. No item 7 está escrito assim: podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? E a resposta é a seguinte: se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. Acabei de falar, né? Talvez o conhecer o futuro, e principalmente a sua morte, o daria motivo para descuidar-se do presente. Vamos imaginar que todo mundo que adoecesse, por menor que fosse essa doença, porque às vezes as pessoas adoecem e parece ser algo tão corriqueiro e ela acaba morrendo. Vamos imaginar que ao estarmos doentes, todos nós tivéssemos a certeza que iríamos desencarnar, iríamos morrer. Para que a luta? Né? Para que o avanço da medicina? Para que a biotecnologia? Para que serviria tudo isso? Se ao ter ciência da nossa morte, não há necessidade de cuidados, não há necessidade de buscar uma melhora. E o que é interessante também é que nesses casos, muitas vezes, os parentes acabam se envolvendo emocionalmente com a doença alheia, e é claro que isso serve de progresso para todo mundo, né? Seja um ódio aparente, seja um ciúmes, ou seja um desprezo pela pessoa qualquer, as pessoas vão acabar trabalhando juntas para que o bem reine, mesmo que seja para voltar a brigar mais adiante. Mas isso é uma possibilidade. É esse ainda um ponto sobre o qual insistes sempre, no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes então questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanas, temo-lo dito a todo momento. Ou seja, nós estamos certamente correndo o risco de lidar com espíritos zombeteiros, brincalhões, que não têm o compromisso com a seriedade. Uma coisa é a gente saber ter uma relação das perguntas, né?
com relação aos nossos objetivos. Às vezes nós formulamos algumas perguntas e queremos de qualquer forma uma resposta que satisfaça o nosso ego. Olha, isso a gente vai encontrar em terapia. Sinceramente, isso nós vamos encontrar em terapia. Porque muitas vezes as pessoas entram e esperam ansiosas que sejam acarinhadas e perguntam com perguntas ligadas ao espiritismo ou o relacionamento entre encarnado e desencarnada. A coisa tem que ser muito objetiva e muito sóbria. Não dá para ficar brincando, não dá para ficar achando que mudando perguntas nós vamos estar direcionando para a verdade. Kardec fazia isso, ele fazia muitas perguntas e modificava as perguntas, e eu tenho certeza que ele descartou muitas que tinham mais o interesse de enganá-lo, de desviá-lo do assunto, do que o cumprimento da verdade. Mas não é errado também não, você formular várias questões, você pode formular, você pode até insistir em algum ponto esperando uma resposta objetiva e que satisfaça a tua necessidade. Mas há a necessidade de ter uma razão e uma reflexão muito grande sobre aquilo, para que não se caia numa obsessão, numa fascinação sobre as próprias conquistas. Então, nós vamos encontrar isso, no livro dos médiuns, na questão 289, perdão. Nós temos uma dica aqui que fala sobre o conhecimento do futuro no Livro dos Espíritos, que é a questão 868. Vejam bem, nós, ao pensarmos na questão 868, nós damos um salto muito grande da questão 402 em diante. Mas nós vamos abordar isso. Ainda, se nós observarmos lá na frente, que a gente pode dar uma pesquisada a respeito disso, nós temos a questão 869 e 870. As principais questões tratadas ali são revelação do futuro em casos excepcionais. E aqui podemos atrelar a questão 290 do Livro dos Médiuns, E as existências passadas e vindouras do Livro dos Médiuns, onde é permitido obter respostas, se for para o nosso crescimento. Observem bem, nesse caso da questão 290, nós estamos lidando com o médium, com a pesquisa, com a pergunta. Ou seja, nós estamos perguntando ao médium sobre algo que nós queremos entender ou saber. Isso é muito importante a gente ter em mente. São dois assuntos que quase se entrelaçam, e com o desenvolvimento do nosso conhecimento nós vamos passar a entendê-lo com uma clareza muito grande. Talvez a partir desse entendimento, talvez a partir desse conhecimento, nós repensemos na nossa postura em dar vazão às perguntas ou dar força a médiuns ostensivos que julgam que a sua mediunidade, mesmo sendo ele um intermediário, possa ser infalível. Isso é um grande erro. Então, quando nós trabalhamos com mediunidade, seja ela com perguntas ou quando nós trabalhamos com o fator anímico da emancipação da alma, em todos os pontos de relação nós vamos estar, ou devemos ter que estar, muito atentos às questões do engodo, da enganação. E é por isso que nós não podemos nos dar ao luxo, ao privilégio de trabalhar sozinhos. Por exemplo, ao trabalhar com relações anímicas, eu costumo trabalhar sempre com pessoas ao meu lado, com médiuns ao meu lado, de forma que, em algum momento onde eu perco o time da conversa, onde me passe algo batido, do qual eu não tenha valorizado, as percepções mediúnicas do grupo podem me ajudar de forma a voltar atrás, e retomar o ponto exato de onde o espírito, em algum momento de intromissão, possa estar tentando desviar a minha atenção, me enganar de alguma forma, para que eu também acabe
não direcionando as pessoas de uma maneira necessária. Eu falo necessária porque o correto ele é abstrato, né? Quem é correto, afinal de contas? Então nós estamos aqui que nós vamos tratar da revelação do futuro em casos excepcionais, né? E isso é muito importante. Por que são excepcionais? Qual o objetivo, né, das exceções dadas pelos espíritos ou pelos nossos mentores para que isso? Então vocês vão perceber que nós começamos no Livro dos Espíritos, eu fui para o Livro dos Médiuns, voltei para o Livro dos Espíritos, e se bobear, se precisar novamente, eu volto para o Livro dos Médiuns, quantas vezes for necessário. Agora vamos pensar assim, o que tem a ver, né, a questão 411 com tudo isso? Com a questão 289, com a 868, 869, 870, enfim, o que ela realmente tem a ver, né? Aparentemente essa pergunta ela poderia ser muito simples, né? Mas nós vamos ver, né, que ela deve ser analisada dentro das máximas possibilidades do contexto doutrinário. Se for para a gente ler uma questão e analisar só o que está escrito, nós não vamos estar sendo espíritas, me desculpem. Porque o espírita, obviamente, ou pelo menos há a intenção de que ele estude as obras básicas e faça uma releitura constante, né? O ato filosófico da doutrina espírita é o estudo, é o questionamento. Se você deixar de lado o questionamento como espírita, então é melhor, me desculpem a sinceridade, partir para uma igreja, qualquer que seja, católica, evangélica, não interessa qual. Porque se nós vamos praticar só o religiosismo, esqueçam. Então nós temos que estar centrados exatamente no contexto, em toda a obra doutrinária, e não apenas naquilo que satisfaça a nossa necessidade, seja pessoal ou por um dogma imposto por determinados grupos dentro das casas espíritas. Então fica um grande alerta de consciência nesse momento. Então vamos lá. Fica bem claro que algumas coisas são reveladas em nossas existências sobre o futuro, se for para o aprendizado do encarnado. Porque se não fosse para o aprendizado, eu poderia julgar que determinadas visualizações, determinadas recordações ou lampejos do futuro só pode ser uma prática ou induzida por algum obsessor, por algum espírito que lhe deseja o mal. Então, se não for por seu crescimento, se essa rememoração ou essa visualização lhe trouxer sofrimento, então devemos repensar a coisa e não ceder a esses impulsos ou essas insinuações. Mas procurar uma casa espírita séria, né, onde a gente possa fazer um tratamento, e com isso, é claro, inevitavelmente ambos vão crescer, né? Quem busca o tratamento e também os espíritos que estejam ali o assediando. Ou, né, que seja também um alerta para que retome ao cumprimento de uma missão. Às vezes, nós temos uma missão que ela não pode necessariamente ser adiada por causa do nosso livre-arbítrio. Nós temos aí um caso bem claro. Eu posso citar no momento sem fontes, né? Mas vocês podem me ajudar posteriormente postando no blog as fontes referentes a isso. No caso de Chico Xavier. Chico Xavier ele tinha a imposição de escrever. Uma vez talvez questionado Emmanuel se ele não quisesse escrever, lhe foi respondido o seguinte: se ele não quisesse escrever, qual o objetivo teria a sua encarnação se ele havia vindo para a existência terrena com a missão de escrever os livros? Ou seja, há missões que o nosso livre-arbítrio ele realmente não vai influenciar em nada. Se nós não concluirmos, né, nós também não temos o porquê de viver aleatoriamente. Há essa possibilidade? Sim, há, é claro. Mas desde que essa possibilidade, né, de abandonarmos, abortarmos uma missão, não vai influenciar
nas pessoas à nossa volta, ou no cumprimento maior de algo referente ao planejamento espiritual de um país, de um grupo ou de uma doutrina que seja. E nesse caso citado, com certeza. Mesmo eu não gostando muito das obras de Chico Xavier e de Emmanuel, eu sou obrigado a concordar que de alguma forma ela influenciou ao crescimento da ideia sobre o que é a doutrina espírita dentro do Brasil. Agora cabe a todos estudá-las, né? Estudando-as, é claro, nós vamos encontrar coisas boas e coisas que talvez não façam muito sentido. Mas vamos dar sequência aqui. Tudo, como eu sempre falo, são possibilidades. Na questão 412, nós temos o seguinte: pode a atividade do espírito, durante o repouso ou sono corporal, fatigar o corpo? Ou seja, as nossas atividades espirituais em estado de emancipação podem causar algum tipo de fadiga ao corpo? Eu falo, antes de ler, com todas as dúvidas, sem sombra de dúvidas, que sim, é óbvio que há fadiga, e até por experiência pessoal. Mas vamos às respostas e ao cruzamento de outras questões. A resposta é a seguinte: pode, pois o espírito se acha preso ao corpo com um balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fadigá-lo. O balão faz uma referência, faz uma alusão ao espírito, né, que está preso ao poste, ao corpo. Conforme as atividades intensas no plano espiritual, vai haver um desgaste muito grande de energia fluídica que produzimos no nosso corpo, e havendo esse desgaste, é claro que o nosso corpo vai se ressentir. É normal, enquanto dormirmos, nos momentos em que se escasseia essa energia, o espírito retorna ao corpo e é feito uma reenergização natural, né? Ou seja, coisa simples, de repente ao tomarmos um copo d'água, ao respirarmos, né, já no corpo físico, nos sentindo em casa novamente, há uma reorganização desse fluido animal que o nosso organismo cria. Então, isso é um fato. Vocês podem perceber que em alguns momentos em que ocorre o desdobramento, ou como queiram chamar, a emancipação da alma, a projeção astral, vocês podem perceber que, de acordo com a atividade no plano espiritual, se ela for intensa, principalmente se estiver ocorrendo uma atividade de socorro espiritual, ou se estiver ocorrendo um ataque espiritual, um ataque extrafísico por parte de obsessores ou espíritos que não desejam a nossa presença em determinados locais, o nosso espírito vai reagir com as ferramentas que nós possuímos, e essa reação pode gerar um embate no local. Esse embate vai atingir quem? O nosso corpo físico, né? Que está ali num estado de repouso. Ocorrendo isso, baixando as nossas energias, né? Ocorre que nós podemos sim voltar ao corpo, porque começa a dar indicativos no nosso perispírito já do cansaço, da fadiga, né? Isso pode ocorrer também com um processo de autodefesa, né? Onde o nosso espírito, se ressentindo de que algo possa acontecer ao nosso corpo, há o retorno quase que imediatamente. Então nós temos que, sim, é possível a fadiga do organismo físico. Mas, claro, tudo vai depender também de um estado mental, o que vai ser feito no plano espiritual, qual o objetivo, enfim. Ao final, no resumo teórico, né,
sobre o sonambulismo, êxtase e a dupla vista, Kardec ele dá uma explanação bem ampla sobre essa questão, mas eu tirei um pedacinho do final do nosso estudo para a gente ir pensando. Ele fala o seguinte, que essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Aqui, se não me falha a memória, ele estava falando sobre o êxtase, né, especificamente. Mas quando a gente fala em emancipação, e aí a emancipação ela é o todo, né, do estudo e não apenas as partes, eu acho que a gente pode trazer esse fragmento para reflexão. Então nós vamos ver que não é uma condição indefinida, ela tem um tempo determinado sim de utilização. Nós não saímos do corpo durante a noite, não adquirimos a liberdade ou a ampliação das nossas faculdades com tempo indeterminado, né? Vai haver sempre sim a questão do desgaste e do cansaço, forçando-nos a retornar ao corpo físico. Nós temos ainda, para a gente poder traçar um paralelo, né, fazer algumas informações, na questão 221 do Livro dos Médiuns, nós temos o seguinte, o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? E a resposta ela é clara também, né? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso. Principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, né, que traz a fadiga, mas se repara pelo repouso. No caso do efeito físico, um repouso talvez maior, uma alimentação. No caso dos momentos de emancipação durante o sono físico, eu acredito que esse repouso, ou até mesmo um retorno rápido, já seja um momento amplo para que a gente possa restabelecer as energias. Então nós temos isso na questão 221 do Livro dos Médiuns. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade. Nós não estamos falando de mediunidade propriamente dito. E a resposta deixa isso muito claro. Nós temos também em evocação de pessoas vivas, né, no Livro dos Médiuns. Isso dá para a gente pensar muito a respeito. No item 55A, nós temos o seguinte: durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho que se entrega a seu espírito? Ora, ao evocar uma pessoa viva, o seu espírito é liberado do corpo, né, em estado de sono, e vai ter com as pessoas que a evocaram. É claro que isso vai gerar uma fadiga, vai gerar um desgaste, principalmente quando esse espírito é evocado contrariado, né, de forma que ele não deseja estar naquele local. A resposta de um espírito a Kardec foi assim: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste, meu corpo é o poste que as oscilações do balão sacodem. Nós vamos chamar a atenção aqui para um seguinte aspecto: se você sofre um ataque espiritual no momento de emancipação, é como se você estivesse recebendo pancadas. Essas pancadas elas vão refletir diretamente no corpo físico. Talvez não com a mesma intensidade daqueles momentos no plano espiritual, mas você vai acordar se ressentindo da violência desse caso. Enfim, eu posso dar um exemplo aqui rapidamente que foi até propício para a nossa conversa de hoje. Essa noite em especial eu estive em desdobramento, o espírito emancipado, visitando um local do qual eu tenho a recordação de já ter estado em visita ali
pelo menos umas 4 ou 5 vezes. O que eu percebi durante todo esse tempo analisando a emancipação da alma é que muitas vezes os nossos mentores nos levam a fazer um reconhecimento do local, fazer um reconhecimento de uma tarefa, principalmente quando se trata de socorro e desobsessão. Os reconhecimentos normalmente são tranquilos. O espírito vai até o local, observa, há uma proteção, é claro, não há um assédio, não há um ataque extrafísico, e nós retornamos. Eu acredito que se julga o momento ideal, talvez até pelo nosso equilíbrio. E essa noite eu percebi o seguinte: voltei a um determinado local, já conhecido, em desdobramento, refizemos mentalmente um traçado, um planejamento do que seria feito, e no momento em que foi determinado a ação que seria executada, eu perdi a consciência do que estava acontecendo. Eu me lembro que acordei num estado de fadiga muito grande, um cansaço muito grande, né? Respiração ofegante, muito cansado e desnorteado. Sinceramente eu não sabia nem para onde eu estava indo naquele momento. Levantei-me, tomei água, respirei profundamente, voltei a dormir. Voltamos para o mesmo local. Entramos no sítio, nas paragens necessárias, respirei profundamente, senti o local, perdi novamente a consciência. Passaram-se alguns momentos, eu me recordo de ter acordado novamente e novamente o mesmo estado de cansaço. Mas não era um estado de medo, não era um estado muito alterado emocional, era apenas cansaço mesmo, ofegante, como se eu tivesse corrido ou feito um esforço físico muito grande. Novamente levantei, tomei água, respirei, dei uma pausa, voltei a dormir. Isso aconteceram mais 3 vezes durante a madrugada. O que ocorreu do outro lado? Não sei. Mas eu imagino que após ter visitado, ter sido feito um reconhecimento do local pelo menos umas 5 vezes anteriores, talvez ontem ou essa noite tenha sido o momento decisivo, né, para se destrinchar algo. O fato é que em todas as ações espirituais as coisas não ocorrem de supetão. Muito dificilmente os nossos mentores nos levarão a locais no impacto de se fazer algo se aquilo já não estivesse sendo planejado a um determinado tempo. Quando eu falo determinado tempo, eu estou falando talvez em meses, em anos, até o médium, né, até o ser espiritual que somos, estar preparado para poder auxiliar. Enfim, hoje nós encerramos o item, o sono e os sonhos. Na próxima etapa, nós vamos estar abordando as questões das visitas espíritas entre pessoas vivas. Aguardem, eu espero não demorar tanto para lançar a próxima videoaula, a 4ª videoaula, e aproveitem ao máximo essa 3ª. Eu espero poder ter esclarecido alguns pontos necessários sobre as questões de se reconhecer o futuro e a fadiga. E, é claro, repito novamente, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou algo a acrescentar, porque eu posso, é claro, ter deixado passar alguma coisa, entre em contato, deixem o seu recado no blog, vamos conversar e quem sabe a gente retoma e amplia o ponto do qual vocês enxergaram uma necessidade e uma atenção especial. Fiquem em paz e até a próxima videoaula, dando sequência nos nossos estudos.